Bom, para darmos início, eu convido o nosso conselheiro André Arn para ministrar o tema endomarketing. Alô, Cunha, que responsabilidade. Então, beleza. Vou fazer uma transferência cruzada aqui, Michele, tá? Mandando a apresentação pelo Note aqui para todo mundo. Acho que dá certo, assim. Todo mundo tá vendo aí? Sim. Beleza. Tá, então, beleza. Na semana passada, na reunião que nós tivemos, foi semana passada, né? Né? Levantou-se o tema sobre endomarketing. Na verdade, eu acho que até eu puxei um pouco à frente disso quando eu comentei um pouquinho da confusão, né, que estava sendo feita ali naquele momento. Nada demais, mas só para ficar claro o que era o endomarketing e para ele não ser confundido. E então a Jankele e alguns membros do Cogen me deram a missão aí de trazer um pouco esse assunto. Eu sou formado em marketing, eu estudei também sobre endomarketing e não só isso, também eu realizei, talvez não um mega projeto de endomarketing, mas eu fiz um trabalho nesse sentido que deu alguns resultados bacanas que eu posso talvez comentar um pouco mais para frente. Mas a grande questão do que eu quero comentar aqui com relação ao endomarketing hoje em dia, com o desenvolvimento de novas profissões que elas vêm surgindo, e principalmente muita coisa voltado a marketing em si, tem-se havido muita confusão no que é endomarketing, o que é marketing, o que é marketing de relacionamento, o que é um gestor de rede social, o que é... Enfim, são várias coisas que adentram desse tema marketing, então a gente precisa tentar só separar e classificar cada coisa para ficar mais um entendimento mais claro do que é. Então eu vou tentar, espero que eu consiga atender a vocês aí com algumas informações com relação a endomarketing. Eu coloquei no subtítulo aqui 2 tópicos que dá para se entender. O segredo para manter uma equipe alinhada é um dos propósitos, né? Então, na verdade, o endomarketing ele trabalha justamente para a gente conseguir criar um engajamento, seja numa empresa ou aqui no caso nós estamos falando do Cogen, né? E também como conquistar os melhores profissionais do mercado para dentro da sua empresa. Ou a gente aqui no nosso caso, como conquistar novos empreendedores, bons, principalmente bons empreendedores que possam estar junto conosco aí no Cogen. Só antes de continuar, tá tudo certo meu áudio para todo mundo? Tá beleza? Beleza. Então vamos lá. Deixa eu só pegar a minha apresentação. O que é endomarketing, então? Basicamente, o endomarketing ele é o marketing institucional que as empresas criam internamente para sua empresa. Ele trabalha diretamente para os colaboradores, para os associados, para os acionistas, em caso de empresas de grande porte, né? Então, todas as ações, principalmente, que são feitas de marketing para o público interno. E a palavra, para ficar mais claro, né, o que significa a palavra endomarketing, endo vem de para dentro e marketing que é de mercado. Mas a tradução disso em português fica mais ou menos um olhar para dentro da nossa empresa. A gente está falando, eu estou falando bastante sobre a questão de empresa, porque basicamente é trabalhado muito com instituições empresariais, mas vou tentar trabalhar das duas formas, falando empresa, mas também trazendo com relação ao Cogen, porque nós estamos falando de uma entidade. E depois, lá na frente, eu também vou explicar um pouquinho das diferenças de uma empresa para o nosso grupo, o nosso conselho aqui de Cogen. Então, até porque existem algumas diferenças que o endomarketing faz nesse sentido, o engajamento. Mas, como eu estava falando, também a gente não pode se confundir, né? Não confundir o que é endomarketing. A própria Jaqueline falou na semana passada sobre isso, exatamente sobre uma das coisas que mais é confundido o endomarketing com a comunicação interna que é feita na empresa. Muitas vezes é muito confundido porque a comunicação interna ela volta mais para a questão de, por exemplo, a empresa está realizando alguma ação ou alguma campanha
de publicidade ou algo do tipo, e as regras daquela ação ou daquela campanha, ela precisa ser passada todas as informações dela até o chão de fábrica, por exemplo, né? Então, toda a empresa precisa saber das regras daquela ação ou, enfim, alguma coisa que a empresa está realizando. Então, comunicação interna, ela visa atender a necessidade de todo mundo estar informado sobre as coisas. O endomarketing, trabalhando nas ações, ele é voltado para o engajamento que se faz dentro dessas equipes. Vou pegar um exemplo aqui do Maratona, ou qualquer outro projeto que o Cogem desenvolva, né? No caso, o Cid, ele era o gestor do projeto. Então, ele transparecia todas as informações de datas e de tudo mais para que todo mundo ficasse sabendo. Isso é a parte de comunicação interna. Mas o endomarketing que a gente fazia naquele caso específico, quando a gente fazia reuniões da direção, por exemplo, ali daquele projeto, nós fazíamos pequenas reuniões, coffee break, happy hours. Isso são pequenas ações de engajamento que naquele momento, para desenvolver aquele projeto, com foco naquele projeto e para desenvolver aquilo lá, esses pequenos momentos fazia com que a gente se alinhava muito mais com relação aos projetos. Então, isso só para tentar esclarecer um pouco mais do que são essas ações de endomarketing também. Uma das coisas também que se confunde muito, porque endomarketing trata de relacionamentos. Só que relacionamentos dentro de endomarketing é uma coisa, e marketing de relacionamento é outra coisa. Marketing de relacionamento também, quando a gente fala, né, mas nós estamos falando de relacionamento interno, por que marketing de relacionamento não tem a ver com endomarketing? Porque o marketing de relacionamento, ele é mais voltado para o externo da empresa, para o atendimento, principalmente B2B e B2C, né, de empresa, por exemplo, da minha empresa fechou um contrato com outra empresa, então é um relacionamento que eu vou ter com aquela empresa para o meu atendimento fluir bem, né? São as informações que a gente vai repassar e o relacionamento que eu vou passar com aquela empresa. E B2C é consumidor, então toda forma de relacionamento que eu vou ter com o meu consumidor final, principalmente. Falando de consumidor final, por exemplo, as redes sociais, né, WhatsApp, como vai ser essa questão do meu relacionamento? Então, é preciso ficar bem claro esses pequenos tópicos para que a gente entenda o que é cada coisa dentro de marketing, porque é muito, muito complexo quando a gente fala só simplesmente a palavra marketing, e existem dezenas de linhas de abordagem e profissões dentro do trabalho de marketing. Como eu estava falando, né, não existe somente o público externo. Quando eu falei da palavra marketing, é claro que aqui agora eu já contextualizei falando a questão do endomarketing. Mas se eu não tivesse contextualizado até aqui, eu falasse a palavra marketing para vocês, o que viria, num primeiro momento, à cabeça de vocês? A primeira coisa que viria quando eu comentasse a palavra marketing, o que ela significa para você? A maioria, ou todo mundo, iria, num primeiro momento, achar que ele é voltado totalmente para o público externo. Mas, aqui eu vou usar uma palavra, me corrijam se eu estiver errado, mas geralmente acontece no caso dos empresários, vou citar essa palavra, eles geralmente não olham para o público interno das empresas. E geralmente o público interno das empresas é o que faz a empresa deles funcionarem. Ou no caso do Cogem aqui, os membros do conselho são o que fazem o conselho acontecer. É o que faz o conselho se destacar. Então, muitas vezes, não estou falando que é o caso do Cogem nesse sentido, mas citando na questão de empresários, eles esquecem do público interno. Muitas vezes até tratam esse público interno de forma que aquele funcionário está lá só para cumprir o seu trabalho, o seu serviço, e talvez se eles agissem de forma diferente, né, trabalhando o engajamento dessas pessoas dentro da equipe, essas pessoas poderiam se tornar, potencializar ainda mais os seus negócios. Eu até coloquei uma frase aqui: se não tiver um bom relacionamento interno, dificilmente é alcançado os melhores resultados daquelas empresas. Porque às vezes a pessoa mesmo se sente cumprindo tabela, né? Então isso acontece muito, ou porque o próprio empresário
não dá poderes ou não dá essa liberdade também para o colaborador ajudar ele a desenvolver o negócio dele. Então, muitas vezes, você pode fazer comparativos empresariais, você vê muitos empresários, diferente de empreendedores, né? Os empreendedores, eles têm essa visão do interno, mas o empresário dificilmente tem, por isso que eu coloquei essa palavra. Então, assim, eles acabam não dando essa liberdade para o colaborador também desenvolver o seu negócio, e geralmente, se a gente faz esse comparativo, você vê que as empresas que mais se destacam é aquelas que dão a liberdade para os colaboradores também trabalharem. As principais ações do endomarketing. Principais ações é de engajamento. Elas são o fundamental dentro do endomarketing. Outras ações são de motivação, ações de reconhecimento, ações de incentivo à formação profissional e entre várias outras formações aí que são possíveis de serem realizadas. Então, só para contextualizar um pouco, o que seriam ações de engajamento? Como eu falei antes, naquele exemplo ali do maratona, a gente fez pequenos happy hours, pequenos coffee breaks. Isso é pequenas ações de engajamento com o grupo. Então, outro exemplo, por exemplo, do que acontece, e até mesmo para ficar bem claro, não necessariamente o diretor de marketing da empresa ou aqui do Cogem é o responsável também pelo engajamento. Eu vou complementar isso um pouco mais no final, porque a Jankele hoje é a nossa responsável pelo endomarketing e eu vou auxiliar ela um pouco nisso. Mas não necessariamente é sempre o diretor de marketing que vai fazer o endomarketing na empresa. Ele direciona isso para outros colaboradores fazerem. Então, por exemplo, no Cogem, quem faz essa ação que eu vou citar, que é o envio de mensagens de aniversário, por exemplo, ou até mesmo uma sugestão que eu coloquei aqui, quem sabe até um envio de um pequeno presente para o aniversariante do dia que é membro do Cogem. Essas pequenas ações elas são realizadas no Cogem pelo secretário do Cogem, né, o que está na diretoria como secretário. Então, para vocês verem que não necessariamente o diretor de marketing é aquele que faz as ações de endomarketing dentro da empresa, mas ele pode direcionar isso para outros líderes de setores que podem desenvolver esse trabalho também com outras pequenas ações dentro do grupo ou do negócio que pertence. Então, tem várias ações que a gente pode citar, reuniões com a gerência, principalmente a gerência passando todo o conhecimento em maior transparência possível do foco, do objetivo, da missão do negócio, e aqui para o Cogem também é assim, qual que é o objetivo do Cogem, qual que é o foco do Cogem, isso tudo precisa ser passado. Talvez, eu até pensando um pouco antes de falar com vocês, eu pensei, eu acho que eu vou puxar um pouco a nossa própria orelha, no sentido de Cogem, de líderes do Cogem também, porque eu faço parte da diretoria. Talvez aqui é onde que a gente peca um pouco, nesse sentido, de apresentar melhor o Cogem, mas, por outro lado, também eu vejo que o Cogem, dentro dessas outras próximas ações aqui, faz muito por nós também. Então, a gente precisa reconhecer isso. Então, mensagens de motivação também são importantes, e isso aqui é constante, inclusive, isso gera mensagens de força, garra, determinação, principalmente no momento agora que a gente está vivendo de pandemia, né? Então, isso é muito importante. Incentivo à formação profissional, com treinamentos, palestras, isso o Cogem já proporciona muito bem, inclusive para nós. E aqui eu também colocaria também uma ação de reconhecimento. Gostaria de citar para vocês um exemplo que aconteceu comigo. Há uns 3 anos atrás, a gente contratou, aliás, uns 4 anos atrás, dentro da Pesque Brasil, quando eu estava de sócio na Pesque Brasil, a gente contratou um rapaz muito bom, por sinal. Ele trabalhou com e-commerce bastante tempo, e ele tinha um conhecimento muito bom. Só que esse rapaz estava passando por vários problemas, principalmente financeiros. E ele estava trabalhando primeiro num outro negócio que não remunerava muito bem ele, e ele foi para a nossa empresa, passou a ser melhor remunerado, mas ele tinha sérios problemas com dívidas. E ele ficou os primeiros 6 meses ali e tal, ele ficou bem entusiasmado, empolgado com o novo trabalho e tudo mais, mas chegou ali no 6º, 7º, 8º mês para frente, começou o peso na consciência dos seus problemas financeiros. E aqui nessa hora, a gente precisa, como líderes, né, precisa ter um certo tato para entender o que são alguns problemas, né, que as pessoas elas
têm, né? Ou quais são os tipos de problemas que elas passam. Então, naquele momento eu acabei tratando muito com ele sobre isso, e isso é algo que o endomarketing faz, é tratar alguns problemas que as pessoas têm, até mesmo a nível pessoal, para que aquelas pessoas voltem a ter produtividade. E quando a gente fala, eu falei no começo, quando a gente fala de empresa, tem uma situação e o Cogen é outra situação, é porque na empresa essas pessoas são remuneradas pelo serviço que elas estão fazendo. Então, a motivação ela acaba sendo o trabalho de motivação dessas pessoas acaba sendo mais rápido. Mas num grupo onde a gente é voluntários, né? Ou a gente está aqui como voluntários para crescermos juntos num ambiente de associativismo, a gente está aqui como voluntários, nós não estamos recebendo nada por isso. O que o Cogen tem a nos oferecer são todas essas gamas de treinamentos, de capacitações que a gente vem fazendo e que, diga-se de passagem, tem feito, né? O Maratona foi um grande exemplo disso aí. Então, assim, mesmo assim, o engajamento muitas vezes do nosso público e a diretoria do Cogen tem pensado muito nisso nos últimos ano e meio, é como a gente engajar esse público. Então, essa é a intenção, a gente criar algumas ações a partir de agora que engajem o nosso público interno, porque geralmente demora-se um pouco mais do nosso público se engajar mais pelo sentido de, muitas vezes até pelo sentido da não remuneração, ou algumas das ações que o grupo está realizando não é aquelas ações que no momento a pessoa gostaria de estar realizando, entende? Então, às vezes, não é uma culpa do Cogen e também não é uma culpa da pessoa. Até a Ana Maria Canton fala muito isso, né? Que não é, às vezes, culpa da pessoa ou também do grupo que ela está convivendo, mas, às vezes, é uma situação de momento. Então, a gente precisa entender isso. Mas, basicamente, são essas algumas das ações que a gente pode fazer. Entre outras, eu citei aqui, por exemplo, nas empresas, seriam os planos de carreira, algo nesse sentido. E a título de Cogen, a gente poderia pensar, por exemplo, hoje eu sou o diretor de programas, né, do Cogen. Eu poderia ter, por exemplo, alguém que já seria, até a André me comentou comigo hoje, né, André? Poderia termos um vice-líder de programas, e essa pessoa poderia ser instruída por mim para ser o próximo diretor de programas da empresa, do Cogen, perdão. Então, assim, a gente começa a criar um trabalho de sucessão dentro do próprio Cogen, engajando cada vez mais as pessoas. Beleza. E eu quero agora deixar um pouquinho aberto aí para vocês, quem quiser comentar, se vocês sabem me citar quais seriam algumas empresas que vêm à mente de vocês que vocês sabem que aplicam muito bem o endomarketing. Vocês saberiam me citar? Fica aberto aí para vocês. Google. A Gazin, que nós fazemos uma visita. Gazin. Legal. Basicamente, essas empresas de tecnologia, entre outras empresas maiores, elas realmente são as que trabalham muito com isso, justamente por um pouco daquilo que a gente vinha falando. O Google é a grande referência porque ele, digamos assim, visualmente falando, ele meio que saiu na frente nessa proposta de endomarketing, de relacionamento mais coletivo e intra-empresa, né? Algo que fica dentro da empresa, criando ambientes personalizados aí para os seus colaboradores terem momentos onde que pode ir lá espairar um pouco a cabeça de algum problema que está tendo que resolver e então criaram esses ambientes. Mas Facebook, outras empresas de tecnologia também criaram isso, muitas agências de publicidade tentaram criar ambientes assim. O Christian sabe disso, nós tivemos aí junto não era meu sócio, mas ele era um colaborador direto. A gente teve uma agência de publicidade, a gente tentou criar um ambiente assim também, que proporcionava uma liberdade um pouco maior de poder descansar em alguns momentos que estava com bastante serviço. Então, o Google é um dos casos e são as referências nesse sentido, né? Mas eu também tenho certeza que cada um de nós já deve ter passado em algum momento na nossa carreira com alguém, talvez nós mesmos, mas ou tendo visto alguém que estava desanimado, né, em suas
em seu local de trabalho. E aí entra um pouco daquilo que eu havia falado com vocês. Muitas vezes pode ser porque o salário que essa pessoa está recebendo não é aquilo que ela gostaria, muitas vezes até porque a pessoa precisa estar trabalhando naquele cargo porque ela tem que colocar o pão na mesa da sua família, e às vezes ela não gosta de fato daquilo que ela faz, mas ela necessita daquilo. Aí, claro, existe a questão da capacitação, que precisa ser realizada para ela se desenvolver em outras áreas, mas também também pode ser por motivos pessoais, como eu citei o caso, por exemplo, daquele rapaz que trabalhou com a gente na Pesca Brasil, que é um caso que você precisa quase que tratar todos os dias para que essa pessoa se motive todos os dias, que ela esteja empenhando o seu trabalho todos os dias. Com o endomarketing, a gente precisa entender se todos estão alinhados no mesmo discurso. Aqui eu vou diretamente na nossa veia aqui mesmo, e eu peço para vocês, se alguém quiser opinar sobre isso, se a gente fosse pedir hoje para 5 membros novos do COGEM, que não fizeram parte principalmente da diretoria, porque a diretoria já tem nível de acesso às informações, né, de missão, visão, valores e tudo mais, mas se a gente fizesse essa pergunta para 5 pessoas novas dentro do COGEM, será que todos eles diriam ou falariam do COGEM lá fora, para a sociedade, com os mesmos argumentos ou da mesma forma? Vocês acreditam que a gente está num nível onde que todos os membros estão sabendo se posicionar com relação ao COGEM da mesma forma? Se alguém quiser se posicionar com relação a isso, eu deixo aberto. É difícil falar, né? Aqui, como eu falei, a gente cutuca um pouco na nossa ferida mesmo. É algo que, como eu falei, a própria diretoria vem tentando trabalhar bastante nesse aspecto, de tentar elucidar e trazer mais transparência a todos os membros, mas eu acredito que tem se tentado sim. A gente está na busca de tentar fazer o melhor possível nesse sentido, mas a gente precisa olhar o que a gente pode fazer, então, para que todo mundo esteja engrenado dentro do COGEM. Afinal de contas, quando eu, André, entrei no COGEM, eu entrei porque eu vi que era um grupo com um potencial gigante. Então, eu acredito nisso, continuo acreditando. Eu participei de várias coisas no ano passado também, e eu posso dizer que sim, que o COGEM é um grupo excelente para se participar, mas a questão é, será que eu estou vendendo igual ao Mairos, igual ao André, ou igual a qualquer outro membro do COGEM está vendendo o COGEM lá fora, da mesma forma? Quando acontece de todos os membros de uma empresa, ou todos os membros aqui do COGEM, estarem alinhados na mesma linha de raciocínio sobre o que acontece dentro do COGEM, sobre todo o potencial que o COGEM proporciona para nós mesmos. Quando isso acontece, a gente passa a vender a empresa, passa a ver o potencial perdão, a empresa não, que o COGEM tem, e a gente começa a vender isso de uma forma natural, de uma tendência muito natural para fora. A gente começa a falar isso do COGEM com uma forma com bastante orgulho. A gente pode falar com muito orgulho hoje que nós temos o Mairos, que está representando o COGEM dentro da FACIAP, como líder da FACIAP. Então, isso é motivo de orgulho. Mas será que todos os membros do COGEM, de fato, conhecem essa informação, sabem disso e conseguem vender isso com orgulho para a nossa cidade aqui também, para falar que nós temos uma representatividade forte? Então, eu coloco essa indagação para a gente, principalmente para a diretoria, né, do COGEM, para a gente buscar alternativas e soluções para que a gente possa vender e ser embaixadores do COGEM também lá para fora. Então, é isso que acontece. Quando nós todos estivermos alinhados no mesmo propósito, sabendo todos os objetivos e vendo que todas as ações que a gente está realizando, elas ajudam a mim pessoalmente, me desenvolvem pessoalmente, eu consigo crescer muito. Além disso, eu tenho network, eu tenho um leque de contato gigante dentro do COGEM. E eu tenho uma representatividade muito boa, forte também, somos muito bem vistos, estamos dentro de uma associação comercial bem representativa no Paraná, então a gente começa a vender a nossa casa e ser embaixadores da nossa casa
a partir do momento que a gente tem essa ciência. Chegando aí quase nos finalmente, mas eu puxei até agora bastante a orelha da diretoria, talvez, né? Mas todos precisam fazer a sua parte também. Não adianta só, aqui eu coloco a empresa, mas não adianta só o Cogem proporcionar todas as ferramentas. O Cogem proporciona diversas ferramentas. Quem precisa fazer a sua parte também somos nós. No caso de uma empresa, o colaborador também precisa fazer a sua parte. O Jean Matos mesmo citou no Maratona, falou que a gente precisa tratar essas questões internas, nós precisamos tratar isso. Mas também, se aquela pessoa, de fato, não compreende a necessidade, ela acaba sendo excluída de um negócio. No Cogem são outras tratativas. Mas a pessoa precisa saber que ela está no Cogem também, não só para receber do Cogem, mas também tem que se doar. Afinal, isso também é associativismo. É a gente também cooperar com o próximo. É também se doar com o próximo. Então, é preciso que, para que o endomarketing, todo esse engajamento interno aconteça, que todos estejam alinhados em um propósito. E eu comentei no começo lá que o título, né, era também como conquistar os melhores profissionais do mercado. E aqui eu tenho uma fala muito voltada para o nível empresarial. Eu fiz um vídeo, eu tenho um canal no YouTube, eu fiz um vídeo, se não me engano, em 2019, falando disso aí, que as empresas que mais se destacam e crescem e evoluem de forma muito rápida são aquelas não que contratam os seus colaboradores simplesmente para cumprir uma função dentro do negócio, mas elas vão em busca dos melhores profissionais que existem no mercado e elas não vendem simplesmente a tarefa que aquela pessoa vai fazer. Geralmente, a empresa vende o sonho que ela está querendo conquistar. Qual que é o sonho que aquela empresa está querendo conquistar? Eu falo por mim mesmo, praticamente com todos os colaboradores, e eu tenho certeza que aqui, praticamente todos vocês que são empresários aplicam da mesma forma, eu acredito muito nisso. E quando vocês vão contratar uma pessoa, você vende o sonho do teu negócio para essas pessoas. Olha, nós podemos chegar em tal lugar, nós podemos crescer de tal forma, nós podemos... eu falava, quando nós estávamos na Pesca Brasil, nós tínhamos um sonho muito grande, e nós chegamos a ser reconhecido entre as 10 maiores empresas, ou os 10 maiores e-commerce do Brasil. Talvez alguns sabiam disso, talvez outros não, mas nós chegamos a ser reconhecido como, dentro do nosso nicho de atividade, um dos 10 maiores do Brasil. Isso é um motivo de bastante orgulho. Então, quando eu ia contratar um colaborador, eu não vendia simplesmente a função que ele ia fazer. Eu ia vender um sonho para ele. Olha, o meu sonho é tornar a minha loja a maior loja do segmento no Brasil. Esse era o meu objetivo. E as pessoas boas, elas queriam trabalhar conosco por esse motivo. Então, nesse sentido, acaba gerando cada vez mais engajamento dentro da equipe. Mais pessoas capacitadas e boas acabam se unindo conosco para vender esse sonho também para outras pessoas. No Cogem é da mesma forma. Quanto mais nós, empresários, vendermos que o nosso potencial de capacitação é gigante, que o nosso potencial de aprendizado é muito grande, conhecimento, network, tudo isso que eu comentei antes é muito bom para o nosso crescimento. E é claro que a gente também precisa nos doar, mas quando a gente entende isso, a gente vende o nosso conselho de uma forma muito boa. Então, para finalizar, eu gostaria de mostrar algumas coisas que, sim, eu acredito muito que o nosso conselho vem desenvolvendo atividades que engajam a nossa turma, o nosso grupo, que podem motivar, não julgando que muitas vezes as pessoas não participam, às vezes são questões momentâneas, mas sim, nós estamos fazendo capacitações, treinamentos, apresentação de cases. Isso aqui foi uma das primeiras ações de endomarketing que a gente fez ano passado, quando entrou na pandemia e nós buscando alternativas para fazer reuniões e manter a galera engajada. Foi aquela noite onde que cada membro que participou recebeu uma janta. Então, ou seja, participação em programa para vender o peixe, módulo empresarial, rodada de negócio. Agora nós tivemos aí, por último, aí, quem participou, eu pude ter essa oportunidade de participar do Conage também, junto com o Mais e outros, Doug, Rodrigo, Jean Kelly, André também. Foi incrível também poder participar, ou seja,
o Cogen proporciona também as coisas, mas a gente também precisa se doar um pouco e eu sei que nós estamos vivendo um momento onde que a gente precisa focar nos nossos negócios, mas também, se a gente faz parte de um grupo desse que proporciona crescimento para nós, a gente tem que aprender não somente também sugar as coisas que vêm do grupo, mas também se doar um pouco para cada um de nós. Basicamente, seria isso aí. Aqui um pouco uns dados para vocês entenderem que não é que um pouquinho do meu conhecimento. Comentando aqui só, eu falei no começo também sobre a questão de um projeto de endomarketing que eu fiz. Só para citar rapidamente, eu fui fundador aí de uma agência house lá da Estrela 10, o Christian foi meu sucessor lá depois, o Christian sabe disso. E quando eu fui convidado para fazer parte da Estrela 10, eu acredito que é de conhecimento de todos, a Estrela 10 passou em 2012, 2011, 2012, 2013, estava passando um período muito difícil, financeiro principalmente, e eu fui contratado pelo Lucas e pelo Jean aquela vez para a gente poder fazer um trabalho interno e também externo. E eu fiz um pequeno trabalho de endomarketing dentro da Estrela 10, onde a gente começou a fazer tarefas de reconhecimento das pessoas que estavam trabalhando lá e também, infelizmente, desligamento de muitas pessoas, porque a empresa naquele momento estava tão perdida que ela tinha, por exemplo, na área de marketing, ela tinha 12 pessoas, onde que posteriormente eu consegui colocar três pessoas com um nível profissional muito bom, e essas 3 pessoas deram conta de fazer o que 12 estavam fazendo. Então, estava se pagando menos para 12 pessoas, mas depois passou a se pagar mais para 3 pessoas apenas, só que essas 3 fizeram muito mais do que 12 pessoas. Então, a gente fez um trabalho de endomarketing, de reconhecimento das pessoas que eram muito produtivas dentro da empresa, e a empresa começou a engrenar. E depois eu acabei saindo da empresa, o Christian continuou parte desse trabalho também lá, talvez se ele quiser comentar um pouquinho disso também depois da sequência, fica à vontade aí, Cris, mas é só para entender que sim, eu tive uma certa experiência também com o trabalho de endomarketing, então basicamente seria isso o que eu teria para apresentar para vocês. Talvez teria muito mais coisas para falar de endomarketing, mas eu acredito que ficou claro o que significa endomarketing e deixo aberto então para vocês para realizarem perguntas, se vocês quiserem. André, você comentou agora no final, realmente fazendo essa associação de que a empresa ela precisa fazer, né, ter atenção a esse processo de endomarketing, mas como colaboradora eu também tenho que fazer a minha parte. O endomarketing, então, de certa forma, ele ajuda a identificar também, por exemplo, que nem você comentou, colaboradores que não têm o perfil da empresa. Ou como que se entende isso? O endomarketing, ele é que assim, vai de porte da empresa, tá? Geralmente, empresas maiores, ele está ligado entre o departamento de marketing e RH da empresa. Então, é feito um trabalho onde a visão do negócio, até mesmo ligada também com a gerência, né, repassado todo aquele trâmite de qual é a visão do negócio, repassado isso para dentro da área de marketing, onde que vai ser criado algumas estratégias de ações correlacionadas também ao RH. Mas quem faz o mapeamento se a pessoa, ela de fato está... ela é uma pessoa que tem correlação ao que a empresa quer desenvolver, né? Ou se ela realmente faz sentido para a empresa ou não faz sentido para a empresa, quem faz essa leitura é o RH, né? Mas o endomarketing visa tratar essas questões. Ele simplesmente visa gerar, vamos dizer assim, de uma forma muito simples, ele visa gerar o engajamento. É basicamente para isso que serve o endomarketing. Então, são as ações de engajamento. Como eu falei, muitas vezes a pessoa não tem perfil. Muitas vezes ela está ali para cumprir uma tabela porque ela tem um outro compromisso fora que ela necessita daquele emprego, mas ela não tem, não faz nem questão muitas vezes de querer buscar as informações do que a empresa, quais são os objetivos que a empresa quer atingir. Então ela fala, eu tenho hoje um emprego, eu preciso disso para cumprir as minhas necessidades básicas em casa. Mas também o endomarketing ajuda a identificar essas situações que nem eu falei. Muitas vezes, em muitos casos, vai acontecer. Aliás, geralmente, quando a gente começa a trabalhar com bons profissionais, você quer manter esses bons profissionais no negócio,
todas as pessoas passam por momentos de dificuldades particulares. Todas elas vão passar em algum momento da carreira delas por algum problema nesse sentido. Muitas vezes os líderes, ou de setor, ou líderes maiores da empresa, eles precisam estar atentos para isso, né? Para identificar se é uma situação mais particular, tentar conseguir, de certa forma, não invadir o aspecto particular da pessoa, mas se colocar à disposição para conversar com essa pessoa, se ela quiser se abrir nesse sentido, se ela quiser buscar algum tipo de ajuda. E aí, citando aquele caso que eu comentei daquela pessoa, não vou citar o nome dele, mas foi um caso muito bacana. Para vocês terem noção, eu tive que trabalhar praticamente quase que 1 ano com ele, nessa evolução aí de tentar melhorar aos poucos o engajamento e entrosamento dele. E eu fiz tratativas de conversa. Posteriormente, eu também fiz tratativas de reconhecimento, de ações de reconhecimento financeiras também, onde uma das coisas que é muito legal nas empresas também, que eu, para citar, que é uma forma de ação de reconhecimento, são os reconhecimentos onde você ganha bonificações, por exemplo. Você não aumenta o salário do colaborador, mas você dá metas para essa pessoa. E eu fiz isso com ele. Eu fiz 3 níveis de meta para ele. Ele trabalhava diretamente com atendimento. Eu fiz 3 tipos de meta. Falei, olha, bem, para ficar claro aqui, se você atingir 30 mil reais de vendas, vai ser X bonificação. Se você atingir 50 é X. Se você atingir 100 mil é X. Então, teve meses que ele atingiu 30, teve meses que ele atingiu 100. Então, as bonificações foram mudando. É uma forma de reconhecimento dessa pessoa, porque às vezes a motivação dela está no retorno que ela vai ter financeiro. Então, eu fico com o piso porque o que acontece muitas vezes com os colaboradores quando você simplesmente aumenta o salário? Não estou falando que não é errado, tá? Mas o que acontece é um comodismo do colaborador muitas vezes, principalmente os colaboradores que estão ali nessa... não querem assumir, de fato, o compromisso da empresa, né, que é o que você está me pedindo, mas você acaba valorizando ele acaba, daqui pouco tempo, já ele se entusiasma ali 2, 3 meses, depois acaba sentando na cadeira novamente, não relaxando e não produzindo novamente. Então, esse reconhecimento por bonificação, muitas vezes, eu vejo, por exemplo, esses tempos eu vi um artigo do Elon Musk falando sobre isso. Ele faz muito ações de reconhecimento e tem muitos caras grandes que fazem isso porque o entusiasmo é muito maior da equipe. Mas a identificação, só para voltar lá então para responder, para concluir a resposta, a identificação é o RH. O endomarketing trata essas ações pontuais aí, por isso que eu citei todo esse contexto para ficar mais claro. Fica à vontade aí, galera. André, eu gostei bastante da analogia que você fez aí em relação quando você falou de contratar um funcionário novo para sua equipe que você vende um sonho. Então, eu acredito que também para os novos membros e até os conselheiros atuais, fazendo analogias com o Cogen, que a gente também tem que tentar vender esse sonho. O que a gente é, onde a gente quer chegar, qual é o nosso propósito. Então, muitas vezes, as pessoas que estão dentro, fazendo parte da equipe, ou as que pretendem entrar, não têm conhecimento aonde a gente quer chegar, qual é o nosso propósito. Então, na hora que você falou isso, eu gravei essa informação e acredito que é muito útil a gente poder usar dentro do conselho isso aí. É isso mesmo, Cid. Eu até antes da apresentação, havia pensado exatamente nessa questão que você comentou, né? Agora, tendo um olhar um pouco da direção, né, do Cogen, por fazer parte, e é onde eu vejo que mais, talvez é onde que o Cogen hoje esteja pecando. A gente faz todas essas reuniões de planejamento, praticamente desde que eu estou dentro do Cogen, eu vejo isso acontecendo, é definido as missões, os valores e tudo mais, aquilo que a gente quer alcançar, objetivos, é executado também. Por exemplo, no primeiro ano que eu entrei, a gente queria colocar um projeto que talvez se destacasse, pudesse até seguir para frente, a âmbito estadual, né, que a gente vislumbra talvez um maratona ser um projeto nesse nível, que possa atingir aí... Então, assim, o que eu quero dizer com isso? A gente consegue atingir, mas aonde que eu vejo que nós talvez estejamos errando é justamente
no ponto de transparecer toda a informação para todo mundo, que todo mundo entenda exatamente essa informação, de quais são os pontos chaves para de cada projeto que a gente está almejando, da nossa missão, dos nossos valores, enfim, para que isso esteja muito claro e que a gente possa vender para fora também, para outras pessoas entrarem, quem sabe, no Cogem, ou mesmo vender o próprio Cogem, né, para outras instituições parceiras e tudo mais. Mas também, só para, como eu falei, a gente puxa e aperta um pouco na nossa ferida, né, falando de onde que o Cogem está errando. Mas, como eu falei também no final, também é necessário que todos os membros do Cogem entendam que não é só uma via de mão única, né? A gente está aqui para aprender muito, mas também a gente precisa se doar, né? Não precisa se doar em todos os projetos que o Cogem for realizar, mas a gente precisa se doar em algum momento também para algumas atividades do próprio Cogem. André, Fala, Caio. eu tenho uma questão tratando de uma realidade empresarial. Eu lidero uma equipe pequena dentro da minha empresa e uma questão que me assombra bastante como líder dessa equipe é justamente o comodismo. Como você é um pouco difícil encontrar uma linha tênue entre a motivação e ao mesmo tempo também ser a figura que cobra um resultado. Eu acho a dificuldade que eu tenho visualizado no meu negócio. Existe algum tipo de gatilho, algum tipo de atalho, talvez, que a gente poderia ficar um pouco mais atento para não tentar criar uma linha tênue entre o que é comodismo e o que é motivação, o que é cobrança eficiente, o que é quebrar um pouco esse âmbito de motivação e agregação de valor? Tá, eu comentei, dei alguns exemplos ali do próprio Google, né? Se a gente pegar o exemplo do Google, é perfeito para a gente conseguir ilustrar um pouco disso que você está pedindo. Mesmo que o Google seja uma mega empresa e você está falando de um ambiente um pouco menor. A tratativa que se faz dessa motivação interna, ela é entendida por todos os colaboradores de que ela é uma liberdade, mas também não é uma libertinagem dentro do negócio. As pessoas precisam ter metas para que elas consigam atingir, né, esses objetivos que a empresa tem de alcançar, né? No seu caso, parte de assessoria, sei lá, vamos supor que você coloque metas. Esse mês nós precisamos fazer tantas assessorias advocatícias. Então, sei lá, ou tantos atendimentos jurídicos, por exemplo. Então, você precisa compor essas metas para que fique muito claro que você dá liberdade em alguns momentos para que essa pessoa, às vezes ela está no meio de um processo lá, por exemplo, e ela precisa despairar um pouco para conseguir criar uma linha de raciocínio de defesa de algo jurídico, por exemplo. Então, você dá 15 minutos para essa pessoa sair, se afastar um pouco, pensar um pouco em outras coisas para depois voltar a raciocinar sobre aquilo lá. E isso as pessoas precisam entender que é saudável. Agora elas não podem ir lá e ficar 3 horas sentadas, entende? Então a linha tênue é entender o que é liberdade e o que é libertinagem. E como você faz isso? Geralmente colocando metas. Geralmente você colocando metas e objetivos. E aí tem as técnicas aí, né? Quem participou do maratona, por exemplo, a técnica do sanduíche é essa. É você chegar no momento e enaltecer aquela pessoa, mas chamar para o canto e falar, olha, só que eu preciso que você faça a coisa acontecer, nós temos essa meta, esse objetivo, nós temos que atingir Eu entendo que você precisa disparar um pouco, mas nós temos que atingir esse objetivo. Então, com isso, você consegue fazer esse equilíbrio. Né? Se fosse falar de gatilho, é dessa forma que eu geralmente trabalho. Se alguém tiver alguma outra forma de ilustrar isso também, sei lá, alguma experiência pessoal também quiser citar, fica à vontade. Mas é essa forma que geralmente eu faço. Da minha parte é isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser concluir.